Alô! Alô! Pulando a cerca! Então vamos começar. Pedrinho! Gentis senhoras e senhores, cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Isso que é uma apresentação distinta, né? Bem-humorada, o tipo do Brasil. Então, 12 de maio de 2017, mais uma vez, o inusitado programa Pulando a Cerca. Não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. Pois é, Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Uma grande bandeira. Olha só, então, os nossos convidados representam o Brasil, uma fação do Brasil. E o Pulando a Cerca é o apresentador do Pulando a Cerca, sou eu, Daniel Sutorianse, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, estamos no ar. Olha só, você pode pensar que pulando a cerca é sacanagem, pode até ser. Pulando a cerca é superação. Por que pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo? Porque a gente vê o outro lado. E o outro lado tem educação, não tem sacanagem, não tem corrupção, tem justiça. Então, a população do Brasil, há 517 anos, vem pulando a cerca. E tem que pular a cerca mesmo. Tem que ter perseverança, coração para pular a cerca. Olha só, a nossa equipe Pulando a Cerca, reconvidou com o maior prazer a professora Helena Godoy, que foi a minha professora no primeiro ginásio, ou atual primeiro grau, no Colégio Pedro II. Vamos chamar a botafoguense Helena Godoy. Professora, vem pular a cerca! Opa, boa, pulou, isso. Bom dia. Bom dia, bom E eu dia. estou querendo entrar no clima do pular cerca. A cerca pode ser bonita, Daniel. Pode ser uma cerca de flores, Sim. mas ela é, sobretudo, instigante. Claro. Porque todo mundo que vê uma cerca quer saber o que tem atrás dela. Tem justiça, educação e saúde. E a gente fica muito impressionado quando encontra coisas desagradáveis. Mas, pelo menos, a gente ultrapassa, como você Isso. diz, superação. Então, Então, depois ela vira uma cerca linda, de flores, tranquila. que se chama liberdade. Exatamente. Olha só, Helena, professora Helena Godoy, vou fazer a habitual pergunta. Fez xixi Já te disse que em casa. em casa? Em casa. E aguentou até aqui? Tranquilo. Opa, tá bom, tá funcionando bem. Olha só, Eu vou ao Helena Maracanã durante o jogo e não vou ao banheiro, imagina. Olha que são 90 minutos. Mas também não ia ao banheiro. No Maracanã, aquela confusão é ruim. Não, de mulher é mais tranquilo. É mais tranquilo? Tá É. bom. Olha, tem Aliás, muito- tem uma historinha, quando eu ia, logo no início, que eu ia ao jogo no Maracanã, só abria banheiro feminino, jogo Fluminense. Então, eles partiam do ponto de vista que toda mulher que gostava de futebol era tricolor. E nos outros não abria. E fazia Eu o quê? até falei isso, não, ninguém ia. Aí eu falei isso com o João Saldanha, ele achou a maior graça. Isso, e eu não sei se eu comentei com você, do alto-falante do Maracanã, dizendo: senhoras e senhores, ao seu lado pode estar uma senhora ou uma senhorita. Evite proferir palavras de baixo calão. Aí, quando você vai hoje ao Maracanã, muitas mulheres começam a xingar e a fazer essas coisas. São essas evoluções Claro. que a gente vê como é que aconteceram. Então, a professora Helena Godoy foi reconvidada especialmente para vir no Pulando a Cerca, porque a Helena tem grandes histórias
que acontecia no Rio. E especialmente com ela, que viveu isso como professora do Colégio Pedro II, até hoje, e viveu essa maravilha que era o conhecimento, a relação das pessoas, que hoje está muito violento e restrito. Então, vamos lá, Helena, conta a história. Olha, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei no Estado também. Foi até curioso, porque o primeiro dia de aula foi no dia 31 de março de 64. Opa. Porque a central entrava em greve, era uma época logo depois do discurso do Jango, e então um clima em efervescência. Então, quando voltei desse primeiro dia de aula, vários tanques acompanhando o trem. Então, eu soube da Redentora. Da ditadura? Muita ditadura, que chamavam Redentora para quem? Eu soube muito antes das pessoas que a coisa estava complicada. Quando eu cheguei lá na central, foi a maior complicação, porque já estava começando o movimento. E não tinha violência. Eu escolhi, a primeira escola em que eu fui trabalhar no Estado foi um Matadouro. Era uma estação depois de Santa Cruz. Saía de casa às 3h30 da manhã. Andava pela rua, não tinha problema de assalto. Às vezes acontecia uma coisa ou outra. Eu imagino hoje os professores nessa barra pesada de tráfico, de tiro, como que sofrem. Vive um verdadeiro matadouro. Exatamente. E pior, não ganhando nem para o sustento. Então, naquela época, o Estado pagava muito bem, como também o Pedro II pagava muito bem. Para contar para vocês uma história de Rio de Janeiro dessa época, no dia 31 de dezembro, era o dia que o Pedro II pagava aos professores tudo relativo ao ano inteiro. Então, a gente não recebia salário mensalmente. Era no final do ano, íamos lá para o Ministério da Fazenda, uma fila enorme para receber dinheiro. Sabe quanto que eu recebi? 80 mil cruzeiros. Para você ter uma ideia, um Fusca custava 7 mil. Então, era dinheiro pra caramba. Aí você pensa que eu voltei para casa de táxi? Não, minha mãe dizia assim, não, táxi é perigoso, cuidado. Então, eu e uma amiga minha pegamos um ônibus e voltamos para casa. E aí aconteceu uma coisa curiosa, porque como eu era muito nova, eu entrei na Tonelux e perguntei para o rapaz que eu queria dar um presente para os meus pais e eu queria dar um ar-condicionado, que era uma coisa rara e cara. Aí eu perguntei, por favor, qual é o preço do ar-condicionado? Ele continuou olhando para o outro lado. Por favor, ar-condicionado, ele me olha de cima a baixo e fala assim, não é para o teu bico. Eu falei, não é para o meu bico? Aí abri minha bolsa, empilhei os 80 mil cruzeiros, ele viu que eu tinha dinheiro, guardei na bolsa e disse, olha, eu não vou comprar aqui, eu vou comprar na Cássio Muniz, que era a concorrente, porque você vai aprender uma coisa, não julgue ninguém pelo que ela veste, nem pelo que ela faz, julgue pelo que ela é. Não, pelo amor de Deus, que eles iam ganhar uma comissão boa, não comprei lá. Mas veja, é só para dar uma ideia de como era o Rio. Você não tinha violência nenhuma e era uma coisa tão natural eu empilhar 80 mil cruzeiros, que coisa, quando eu conto isso, parece que foi no século passado. Helena, eu vou colocar outro caminho para o espectador entender, o telespectador. A Helena Godoy está falando do Rio de Janeiro, Brasil. Colégio Pedro II é aqui no Rio de Janeiro, Brasil. Uma pessoa de Alagoas fica confuso. Então, uma pessoa da China, está vendo a internet, não consegue localizar. E isso é um fenômeno mundial. Então, estou localizando Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e Brasil, universo, mundo, universo. Então, vamos continuar. Vamos. Então, era um Rio completamente diferente do que é hoje, não é? Até ontem mandaram pela internet uma mulher armada com uma carabina dizendo assim, vou ali comprar pão. Então, a coisa está difícil e a gente tem que reagir porque essa cidade é incomparável e a gente é que tem que tomar conta dela, não é que ficar esperando que tomem providências.
Então, era um rio tranquilo e uma época que eu acho que nós fomos privilegiados. Começava a bossa nova, tinha modificação em tudo quanto era escola, as pessoas iam, como eu já falei a você, ia ao cinema, ao teatro. Era a vida que estava em plena ebulição. Então, o Rio era a cidade encantadora, como foi até há muito pouco tempo atrás. É que fomos assaltados violentamente. Passou de encantadora para espantadora. Para espantadora, exatamente. Então, a gente ia para a escola, a gente saía. Para você ter uma ideia, eu tive uma turma que era mais velha do que vocês, os alunos eram mais velhos. Nós saímos, eu tinha mania de sair, de fazer coisas. Sabe para quê? Para ouvir Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir na Faculdade Nacional de Filosofia. E os meus alunos levantavam o seu dedinho e diziam, Monsieur Sartre, e totalmente fazer pergunta em francês. Quer dizer, era um luxo, né? Realmente, quando eu conto isso para os meus colegas de hoje, e, como eu já estava dizendo, você tem que sair de dentro da escola, porque isso é uma coisa muito importante. Como eu vivi intensamente a época da ditadura, era uma maneira que a gente tinha de driblar censura, driblar um monte de coisa. Então, em 1965, era o ano do 4º centenário. E a gente ia receber ordens da Secretaria de Educação, de vários lugares, para fazer comemorações. E aí eu comentei com um professor que já morreu, e é uma pessoa que me influenciou demais, Cavalcante Proença, um brasileiro, um homem especializado em folclore, em cultura popular. E aí, conversando com ele, eu disse assim, eu tenho pavor de saber o que é que vão mandar para nós. Vamos fazer, ele falou assim, vamos fazer alguma coisa? Eu disse, quem sabe a gente faz uma antologia, porque a gente vai ter que fazer tudo que eles mandam. Então, fizemos uma antologia para o ensino médio com o título Rio de Toda a Gente. Até o título fui eu que dei, porque eu gostava das leituras que você tem. O Rio é de toda a gente, e a gente estava rindo de quem queria mandar fazer o que eles queriam. E foi muito gratificante, porque tempos depois, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fui chamada porque o nosso livro foi um livro pioneiro. Porque a gente falava de futebol, pegava textos de autores de futebol, de música popular, tudo que você possa imaginar do Rio, sem esquecer os textos literários que havia sobre a nossa cidade. De vez em quando eu olho lá o livro e fico saudosa, porque eram coisas muito interessantes e todo mundo gostava. E esse Rio de Toda a Gente, aprendi também com o professor Proença, uma coisa que me fez fazer sempre. Ele dizia assim, minha filha, toda vez que alguém quiser fazer alguma coisa, você pede para cada um escrever. Ninguém vai escrever. Você escreve, e aí o que você escreveu é que vai ser adotado. Resultado, toda a rede estadual e federal, que não tinha outras coisas, adotou o nosso livro, O Rio de Toda a Gente. Então, foi uma experiência muito interessante. E lá a gente colocou um livro, um texto chamado Iniciada a Peleja. Era do Fernando Sabino sobre as primeiras transmissões de Copa do Mundo. As pessoas eram ligadas, mas não era essa maluquice que virou depois um terremoto no país. E é muito interessante o texto, porque ele fica falando de uma reunião de trabalho e, de repente, à medida que acontecia alguma coisa, ele dizia, não, impedido. Ele, como impedido nessa reunião? E uma coisa bastante interessante. E essa história do futebol me lembrou uma outra coisa no Pedro II, que era um outro Rio de Janeiro, e ainda a própria escola era muito autoritária. Aí nós recebemos a seguinte ordem, vai ter jogo de futebol, todo mundo tem que dar matéria, todo mundo tem que trazer a lista da matéria que deu e os exercícios que, porventura, tenham sido pedidos. Aí eu aprendi uma outra coisa, mas isso foi instintivamente, que a gente tem sempre que negociar. Negociar no bom sentido, negociar com o aluno, vamos ver acontecer. Eu adorava futebol, eu não podia admitir
que eu não fosse seguir um jogo de Copa do Mundo. Aí eu cheguei e disse assim, olha aqui, eu tenho que dar isto e tudo isso é para a gente não ouvir o jogo de futebol. Mas nós vamos ouvir. Se vocês deixarem eu dar esta matéria, a gente faz isso em 15 minutos e depois nós vamos ouvir o jogo. A garotada ficou muda, podia ouvir qualquer barulho. Em 10 minutos eu dei a matéria, perguntei coisas, eles assimilaram, e aí eu botei o rádio. E para não ter confusão, os locutores vinham e eu começava a analisar a fala dos locutores. E aí eu aproveitava e dizia como é que se faz uma emissão de voz. E aí dizia como é que se respira. Eu dizia, reparem, Pelé é complicado do cara dizer gol de Pelé. Então ele faz Pelé. Então, e eles aproveitaram aquilo tudo. Um silêncio danado. Todos eles viram o jogo. Aí chegou lá na sala dos professores, todo mundo com radinho. 15 radinhos, 20 radinhos. Radinho dos meninos que iam ouvir escondidos. Aí disseram assim, eu não consegui dar matéria, eu não consegui. Eu disse, eu dei, olha aqui, tem até exercício. Como que você fez isso? Eu disse, porque nós ouvimos o jogo. Ouviram o jogo? Eu disse, cara, você acha normal a Copa do Mundo acontecendo e a gente aqui fazendo coisas para impedir que os meninos façam? Então, é isso que eu estou dizendo, você tem sempre um jeito para fazer as coisas. E negociando com os alunos, foi a única turma que cumpriu tudo que devia fazer. E isso me deixou muito contente. Como outras experiências que você me pergunta, eu tive uma outra numa escola em Madureira, e ia ter uma festa para a comunidade. Aí eu falei assim, convidava o diretor da Associação dos Lojistas, e fulano de tal do futebol. Eu falei assim, já convidaram o Natal? O diretor olhou para mim e disse, que Natal? Eu disse, o Natal da Portela. Helena, você parece maluca? Você acha que eu vou convidar o bicheiro? Eu falei, escuta aqui, quem é que dá dinheiro para a Caixa Escolar? É ele. Então, por que não pode convidar? E o Irani, do Império Serrano? São duas personalidades, talvez as mais importantes de Madureira. Aí ele falou, só se você for lá convidar. Lá fui eu, meus filhos eram pequenos, eu fui com os dois, subi o Morro da Serrinha, estava lá o Natal jogando um carteado, tinha um sujeito na frente que tomava conta, e eu disse, eu queria falar com o seu Natal. Aí lá veio ele, me olhou de cima a baixo e falou, o que é que tu quer? Eu falei, eu vim convidar o senhor, toda formalzinha, vim convidar o senhor para uma festa na minha escola. Qual é a tua escola? Escola Estadual Cidade de Lisboa. Ele me olhou e disse, o quê? Olha que coisa linda. A escola de ler está me convidando? Porque ele pensou, o mundo era escola de samba, escola de ler. Escola de ler nunca me convidou e eu ajudo eles todos, não sei o quê. Eu disse, eu sei, eu gostaria muito que o senhor fosse. Aí, no dia da festa, lá foi o Natal. E aí eu aprendi uma outra coisa. Eu não podia pensar assim, sozinha. O que aconteceu? Fiquei eu conversando com o Natal, com todo mundo, e o resto da escola todo num cantinho, porque morriam de medo. Então, essa coisa, quer dizer, você não pode ignorar o que está acontecendo. Você tem que discutir, avaliar. No dia que o Natal morreu, aí é que eu descobri a cidade partida do Zuenir. Madureira parou, Madureira chorou, os trens todos ficavam parados, todo mundo com lenço branco, e o resto da escola, além túnel, ninguém sabia do que estava acontecendo. Então, um professor que vai dar aula em algum lugar, ele tem que ver qual é a realidade daquele grupo. Como tinha em Paquetá, eu dizia assim para o diretor, vamos pedir aí na faculdade estudantes de sociologia para eles fazerem um levantamento do que está acontecendo. Isso é Paulo Freire. Quer dizer, tempos depois, eu fui descobrir o Paulo Freire, que hoje em dia, infelizmente, diante dessa nuvem que nos atormenta, está sendo execrado. Eu já vi pessoas citando Paulo Freire e, na rua, em determinados movimentos, abaixo Paulo Freire. E tem uma coisa linda, Daniel, que eu trouxe, que eu não quero perder uma palavra do que ele falou, que eu acho que simboliza tudo. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. Ensinar e aprender
não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. É isso que a gente tem que fazer, que é uma coisa linda, porque ele sempre dizia assim, a educação não transforma a sociedade, mas a sociedade não se transforma sem ela. Outra coisa que ele dizia muito, você tem pessoas que sabem tudo, tem pessoas que não sabem nada, tem pessoas que sabem alguma coisa, e o que você tem que fazer é aproveitar tudo isto, porque é só nessa vivência e nessa troca que você consegue fazer alguma coisa. E ele dizia assim, aquela célebre história, Ivo viu a uva, porque era assim que as pessoas eram alfabetizadas. Ele criou um método diferente e antes da ditadura chegar, havia alfabetização em massa, professores, alunos de faculdade que iam lá. Então era Ivo viu a uva. Ele dizia assim, quem é Ivo? Viu o quê? A uva? Como é que ela é produzida? Quem lucra com isso? Quer dizer, todo mundo começa a participar. E isso é uma das coisas muito importantes. Outra coisa importante que foi eu ter viajado. Eu fui chamada por um grupo do SESI para fazer uma pesquisa sobre superdotados. Eu falei para a pessoa que me chamou, disse, não estou interessada nisso, não. Ele disse, mas eu estou te chamando exatamente por isso. A gente tem que fazer um relatório, uma viagem, então vamos. Então a equipe era um arquiteto, uma psicóloga e eu. E como eles não falavam inglês, não falavam nada, eu é que fui ainda como intérprete. E foi muito interessante para a gente aprender também, que isso eu sempre digo para os alunos, você nunca tem que seguir o roteiro que impuseram a você. Aí entrava lá na escola, ditadura, todo mundo tratava a gente de banda. Aí perguntava assim, o que você acha de um ensino só para superdotados? Somos contra. Aí o cara disse, vocês são contra? São contra por quê? Aí a gente explicava, primeiro a gente tem que cuidar da escola, né? E o superdotado entra nisso. Aí ele disse, bom, então a gente pode conversar. E aí a gente participou de experiências muito interessantes nos Estados Unidos, de professores que lutavam para que o superdotado fosse integrado, e não essa coisa separada, de formar cérebros que vão dominar o mundo, enfim, essas bobagens. E fomos a San Diego, fomos a várias cidades, fomos à França, fomos a Israel. Em Israel tinha brigas homéricas, porque tinha um grupo que era todo achando que tinha que formar cérebros, e outro grupo que fazia arte, fazia happenings, que a gente nem conhecia nessa época. Então, isso foi nos fortalecendo, porque a escola americana, na época tradicional, era uma velhinha em cima de um estrado e, no meio da turma, droga, tudo que acontecia. Um dia eu cheguei para discutir e falei assim, como é o problema de drogas aqui? Aí a diretora falou, não existe problema de drogas aqui. Aí um aluno levantou o dedo e disse assim, quem foi que disse que droga é problema? Então você via como chama? A diferença entre o que um aluno dizia e tempos depois, já em 2000, eu voltei lá e fiquei muito chocada com o aparato policial que existe até hoje dentro das escolas. Porque vocês sabem todos esses problemas desses doidos que entram, que matam, que esfolam. Mas você entrar, como você disse, uma escola não pode ter grade, não pode ter cerca. Imagina você, professor, entrar e passar pela polícia, sendo revistado e tudo. Aquilo me chocou muito. E não é por aí, não é? E a tua experiência no Maracanã, o João Saldanha, o teu colégio? Olha, isso me serviu demais. Porque a gente conversando assim, fica parecendo assim, mas será que ela não dava aula? Claro que dava aula, claro que fazia tudo, claro que cumpria o programa, mas eu sempre arranjava um jeito de unir aquilo à vivência que eles estavam tendo.
Então, não adianta você ficar transmitindo conhecimento. A escola não é transmissora de conhecimento, ela é formadora de cidadãos. Então, quando tem um texto, quando tem alguma coisa, você ensina o aluno a aprender. Então, vou perguntar sobre a tua escola, na tua adolescência e infância. Você, como aluno. Como aluno, já na época era clássico científico, aí eu abri para o mundo. Porque tinha uma outra coisa, menina era muito presa. Em geral, ficava enfiada dentro de casa. O máximo que via, atravessar a rua, andava de bicicleta, que a mãe tomava conta. Então, eu comecei a ouvir rádio. Eu sou filha do rádio. Então, o rádio era o maior barato. Programas humorísticos, programas de música, eu ouvia tudo. Então, hoje em dia, quando você diz Almirante, sei tudo do Almirante, porque era noite e dia ouvindo rádio, e eu conversava muito com as empregadas, e elas eram da escola de samba, a gente bordava lantejola nas coisas do Império, então eu estava sempre com uma ponta num grupo e outra ponta no povão. Eu acho que ajuda. Um pé, eu não vou dizer um pé na cozinha, vou dizer um pé conversando com as pessoas que tinham uma riqueza, é isso que ele fala. Tem gente que tem que, você não tem que ensinar ninguém, tem gente que sabe tudo, tem gente que não sabe nada, mas todo mundo faz isso, e você aprende sempre. No momento em que você acha que você aprende com o aluno, no momento em que você faz um debate e um aluno fala, um aluno que tem dificuldade, às vezes, de expressão. Eu tive um aluno que gaguejava muito e a turma começou a debochar dele. E eu entro agora num outro setor, bullying. O bullying não existe se o professor souber manejar a turma e conversar com eles a propósito. Teve uma vez uma cena dessas que a turma caiu na risada porque o menino ia ler, eu não sabia que ele era gago, senão não teria exposto. Eu dei um berro e falei, vamos agora sentar aqui e ver qual é o problema de cada um. E vamos rir também. A gente veio aqui para rir. A turma ficou em pânico. Tempos depois, até hoje, esse rapaz, quando me vê, ele diz, você não sabe de que você me salvou. Não vou dizer o nome, mas você conhece bastante. Brilhante em tudo que faz. Então, é uma bobagem, mas que pode marcar para o resto da vida. E vamos falar da história do Maracanã. Você com o João Saldanha. O João Saldanha era uma figura. Era seu amigo? Ele ficou meu amigo pelo seguinte, o João casava muito. Então, primeiro eu conheci as filhas dele, porque eu fui bandeirante, que foi uma coisa muito importante na minha vida, porque naquela época de menina meio presa, a gente não podia fazer nada sozinha. E com bandeirante podia. Então, eu acampava. Todo mundo que hoje acampa, imagina, na época acampava. Ia para o Paraná, debaixo de um banco da Central, dormia no chão. E isso me deu assim, uma confiança muito grande nas coisas e uma simplicidade. E, primeiro, eu fui colega de bandeirante das filhas do João Saldanha. E eu tinha uma colega de turma, que era fluminense doente, que um dia me encontrou no Maracanã, eu grávida, já quase no 9º mês, quando o Botafogo estava 67, 68 naquele brilho, fui para o Maracanã, estava subindo aquela rampa e ela disse assim, oh, você é doida! E era muito engraçado que as pessoas, para entrar, diziam assim, olha, grávida! Aí entrava todo mundo, menos eu, porque eles aproveitavam aquela dica. E ela depois, o marido dela era botafoguense. E eu falava, mas que azar, porque ela era fluminense doente. Aí, tempos depois eu encontrei, ela saltava de um táxi, eu falei, tá tudo bem? Ela disse, tá tudo bem. Eu disse, vamos nos encontrar. Ela disse, o telefone mudou, casei de novo. Você adora o meu marido. Quem é o seu marido? Foi nosso colega? Ela disse, não, é o João Saldanha. Eu disse, Tereza, mas que sina que você tem na vida, você só se liga a cara botafoguense. E aí eu passei a frequentar a casa, e o João achava muito engraçado que a mãe dos meus netos, quando nasceu, ela era muito habilidosa, fez uma camisa do Botafogo. Ninguém tinha camisa, não existia nada disso, então tinha uma camisa que ela adaptou, que era o maior barato.
Quando o João viu aquilo, ele disse, onde que você arrumou isso? Eu disse, não, foi a minha sogra que deu. Aí ele disse, mas que coisa, que bola. E aí a gente passou, ele comentava as coisas, e foi naquela época que ele saiu da Copa, e ele falava tudo que pensava. Uma vez eu fui ao Maracanã com ele, era um jogo do Flamengo, e começava assim, no boteco, as pessoas, João, isso assim, assim, e ele conversava como se fossem amigos íntimos. Quando a gente chegou ao Maracanã, a torcida do Flamengo pegou o fusquinha dele e carregou até dentro do Maracanã. Eu falei, meu Deus, e pensa que era guerra? Não, era brincadeira, era aquela coisa muito legal. Eu tive o orgulho de conhecer o João assim na intimidade, ele era muito engraçado. Esse ano ele vai fazer 100 anos. E vão fazer grandes homenagens, que até hoje toda a crônica esportiva que conviveu com ele tem a maior admiração. E ele morreu na briga, não é? Porque foi a Copa de 90, e ele comentou tudo, e ele dizia as coisas, e é muito engraçado, adorei conviver com ele. E a tua vida, você comentou que o Camões, fala o... Os ônibus, né? Como é que a gente se transportava? De ônibus, a pé, de bonde. E era muito gostoso. Cada um tem a lembrança do seu bonde. Tem um bonde da Zona Sul, tem um bonde da Zona Norte, tem um bonde de São Januário. E influenciou muito aquele seu condutor, din-din, seu condutor, din-din, para o bonde para descer o meu amor. Um monte de músicas. Se eu não gostasse do rádio, eu não saberia nada disso. Porque eu ouvia rádio, eu ouvia os concursos que existiam. Como é que eu ia saber que tinha essa coisa? Então, a gente tinha Camões, que era um ônibus, que tinha a parte da frente, não existia toda. Então, ele era só uma parte. Então, como Camões, o escritor, tinha um olho só, então foi muito... Outra coisa também que foi muito interessante foram os anúncios. Os anúncios de propaganda, a gente sabia de cor tudo. Hoje também se sabe. Me lembro um dia no Pedro II, que a gente teve que descer, e vocês estavam na fila, e tinha um anúncio que era das lâmpadas GE. Lâmpada GE. E a gente descia aquela rampa e a inspetora gritava, cuidado com a bagunça. E eu ia na frente, eu ia batendo com o pé também. A gente tinha essa ligação. Então, você tem que estar sempre ligado no mundo. Veja, ilustre passageiro, o que belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. E, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite. Salvou o rum creosotato. E tinha musicado, veja nos trim passageiro, o belo tipo faceiro, que o senhor tem ao seu lado, e no entretanto acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum creosotato. Eu adorava isso, adorava. Tem um outro também da caderneta de poupança, Apex Cofrelar, Morada Solar, eles só fazem isso. Era de caderneta de poupança, tinha mais recente. Você falou do Almirante, eu lembrei aqui do César de Alencar, da Rádio Nacional. Você deve ter ouvido também muito. Claro, depois virou um dedo duro tremendo. O João Saldanha tinha pavor dele, porque o João Saldanha foi muito perseguido por causa da ditadura. E tinha outro também, nesse Natal, lembre-se de mim, era da caderneta de poupança Delfim. Vou dançar o tchá-tchá-tchá. Casas da Banha. Olha, é incrível como a gente não se esquece dessas coisas. Até hoje, o Arthur Moreira Lima, que também é muito meu amigo, a gente fazia torneio para ver quem sabia mais, e a gente sabia tudo, e tinha ataques de riso, porque você não esquece, é uma gaveta que se abre e fica. Agora, você, como a gente já conversou aqui, não pode largar isso na porta da sala de aula e vamos agora fazer coisas sérias. E aí dá a última corrida de touros de Salvaterra, sem nem ao menos mostrar as belezas.
Porque quando você tem um texto, você tem que mostrar. Porque eu acho que ensinar a língua é ler, ensinar a ler, escrever, ouvir e falar. Então, se você consegue que uma pessoa saia da escola transmitindo suas ideias, criticando, escrevendo, amanhã, mesmo que ele seja muito simples, ele vai na associação de moradores levantar o dedo e dizer que é contra a inauguração daquela torneira na comunidade, porque ele não quer. Mas ele tem que saber fazer isso. Helena, você está dando um relato histórico. Aqui é um pequeno programa e uma grande bandeira. Mas hoje, não é só hoje, um tempo para trás, o Brasil é um país ainda de terceiro mundo. A saúde e educação nesse país, a educação vive com a grade, uma cadeia. E a saúde lida só com a doença, apesar de ser chamado saúde. O aluno, o dito paciente, hoje, há muito tempo, hoje mais ainda, é um produto, se torna um produto igual um supermercado. A escola pública, ainda mais com essa mudança para pior, vai ser um supermercado, o que você entra, escolhe o ovo e o leite e a carne. É um o dito paciente é um produto, é um número. E a escola torna isso, a saúde e a educação torna isso um número, um produto. Mas isso tudo é intencional. E esse exemplo que você está dando, da tua visão, da tua história, é exatamente o inverso. Ter a Helena Godoy como minha amiga, minha professora, foi e é um privilégio ouvir Helena Godoy. Ela é uma pessoa especial. Especial não é que é genial. E uma professora eterna. O porquê ela é professora eterna? Porque Helena Godoy sempre falou no porquê. O porquê muda o mundo. Então, lamentavelmente, aqui é um canal universitário, a gente pode falar isso. Duvido que num canal comercial a gente tinha espaço para falar disso, que vive só do lucro. A medicina, em vez de São Lucas, são lucros. Educação, nem sei o que é. Então, esse exemplo é pequeno exemplo, sim, mas tem que aumentar a vivência com o Natal, o João Saldanha, Maracanã, Pedro II, o bonde, o Camões, o anúncio de televisão, o Rio que não tinha tanta violência. Então, olha só, o Pudão da Seca conseguiu viver isso trazendo Helena Godoy e falando exatamente a sua própria vivência. Olha, eu gostava muito de falar com os alunos assim, vou dizer uma coisa aqui que vocês só vão entender daqui a 10 anos, só vão entender daqui a 20 anos. Aí virava para as meninas e dizia assim, vocês gostam da Amélia? Que música linda, né? Mas atenção, a Amélia estava lá desprezada. Ele falava isso na casa da outra. Aí ela estava assim, como assim? Você que faz tanta exigência, aquilo é que era a mulher. Mas ele não estava lá. Mário Lago, um brilhante compositor, mas vamos entender o que ele escreveu ali. É isso que a gente tem que fazer. E uma das coisas que eu gostaria de dizer para você, essa altura você poderia me perguntar assim, e o balanço disso tudo? Aí eu me lembro de versos do Álvaro Moreira, que escreveu As Amargas Não, que terminava assim, ele falava sobre a casa dele, onde ele viveu a vida inteira, onde tinham acontecido coisas boas e coisas ruins.
e terminava com esse verso assim: vida, se eu fosse exagerado, olhando para o meu passado, era capaz de pedir bis. Assim, isso sou eu. Tem muita coisa, olhando para o meu passado, começava tudo de novo. Então, vamos falar do presente. O presente, estou lutando, estou em contato com os professores jovens, o tempo todo. E uma das coisas importantes também é ter bom humor. Se você não tiver bom humor, e a gente aprende com as piadas, a gente aprende com as ironias, com as coisas que não estão escritas, e todo mundo entende. Todo mundo entende. Então, agora, com essa tecnologia que todo mundo passa zap para todo mundo, como as pessoas perderam o senso de humor que a gente tem que resgatar. E a escola tem que aproveitar isso, porque a hora é essa. Exatamente. Helena, pulando a cerca, eu sou o próprio pulando a cerca, superação que vai acontecer. Mas uma grande pulada de cerca foi ser a tua amiga durante 50 anos. A amizade que dura 50 anos. Tenho o maior prazer em ser o seu eterno aluno. Eterno. E aprendo sempre com você. E a gente evoluiu junto. Exatamente. Isso que é o segredo. O segredo é evoluir junto. Porque você não fica igual ao que você era quando tinha 7 anos, 10 anos. Então, a gente hoje em dia se junta e vê que o outro também mudou. Claro. Agora, quando tem um que não muda, a gente diz, meu Deus, como é que eu consegui ser amiga dessa figura? Pois é. Mas, mesmo assim, ser amigo dessa figura que não mudou também é importante. É importantíssima, porque é o respeito. É uma das coisas mais importantes, você respeitar o diferente, respeitar o que não pensa igual a você. Olha só. A camisa dele está de acordo com a nossa, não é? Botafogo, mas eu sou Flamengo. Eu sempre fui Flamengo, a Helena me sacaneava com o Botafogo ganhar, eu mandava uma sacanagem para a Helena. Domingo o Flamengo ganhou. Então, isso é uma briga eterna com o maior prazer. E com prazer é mais gostoso. O meu grande prazer foi ser um eterno aluno da Helena Godoy, o eterno amigo da Helena Godoy. Sempre nós tivemos contatos de uma forma ou de outra. E o maior prazer convidar a Helena Godoy para pulando a cerca. Um bicho. Você não pode imaginar quando eu recebo agora com essas mensagens de alunos que descobrem onde eu estou. Helena, outro dia assim, por favor, ajuda a encontrar essa mulher que teve uma importância enorme na minha vida. Era um líder comunitário da Rocinha. Eu quase morri de emoção, porque você fica com eles a vida inteira. Então, às vezes, diz assim, fulano foi seu aluno? Não sei. Eu disse, não, então não foi, porque se ele tivesse sido, ele não ia me esquecer. Pretensão não, mas é porque era uma integração. Então, despedida do programa hoje, o que você tem a dizer? Eu repito as palavras do Álvaro Moreira. Isso. As amargas não. Vida, se eu fosse exagerado, olhando para o meu passado, era capaz de pedir bis. Isso. Então, olha, a equipe está sendo legal. Inácio, mostra aqui o Ricardinho, nosso diretor, o Zara. Olha só, a camisa do Botafogo, olha lá, aqui, agora apareceu. Isso. Olha Cico, que coisa linda. Cico, pessoal lá de trás, ó. Cico, mostra o sorriso do Inácio. Mostrou? Isso, a equipe pulando a cerca. Bom, hoje nós pulamos a cerca, não pulamos. Então, vamos terminar o programa cantando, em ritmo de comercial da televisão antigo. 1, 2, 3. Como é que é pulando a cerca outra vez? Isso. Então, como é que é? 1, 2, 3, pulando a cerca outra vez. Mais uma vez, valeu!